E amém. Amém, glória a Deus. Vamos receber o pastor Rogério, que vai estar ministrando a palavra do Senhor Jesus. Boa noite, irmãos. Aproveitar que você está de pé e vamos abrir a Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 5. Romanos capítulo 5, vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. Diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação, ela produz perseverança, a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Amém? Repita comigo: reconciliação. Então vamos orar. Querido Deus e amado Pai, no nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, por essa noite, pelas nossas vidas, te agradecemos pelo teu grande amor, pela sua soberania, te agradecemos porque tu és o nosso Deus, te agradecemos, Senhor, porque ao longo da história, Senhor, da humanidade, e em toda a Bíblia, a sua palavra, nós vemos, Senhor, o teu amor e a sua busca em favor de cada um de nós, do ser humano. E nós te agradecemos, pedimos a tua bênção para a meditação aqui na tua palavra, pedimos que o Senhor possa falar conosco, e nessa noite que o Senhor possa curar, que o Senhor possa libertar, salvar. Ó Deus, é o que nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus, e todos digam amém. Podemos sentar? Aleluia. Eu sei que não é novidade para nenhum de nós presente aqui nessa noite a situação em que o mundo se encontra, o mundo que nós vivemos, né? Não, a gente trazendo aqui para a nossa nação, o Brasil, nós temos visto aqui tantas coisas relacionadas à corrupção, na política, na saúde, na educação, em todas as áreas nós temos visto isso. É uma sujeirada só. Mas nós também sabemos que nada disso é novo. Nada disso é novo. Se a gente olhar para a própria
história da humanidade, né? Desde o início, tudo isso que acontece hoje sempre aconteceu. Pode ser que hoje a gente veja numa escala muito maior, por conta da própria Bíblia dizer que haveria multiplicação da iniquidade. E por conta do número da população, que é muito maior do que no início, aí a gente entende que hoje o caos é muito maior. Mas nos evangelhos, tem uma citação aqui, que o Senhor Jesus falou que ele fez menção lá no tempo de Noé. Aí ele falou assim: compravam, vendiam, casavam. Ele fazendo menção da vinda, né, do Senhor Jesus, ele citou isso lá. Então, lá naquele tempo de Noé, né, não era diferente dos nossos dias aqui. Né, eles compravam, eles vendiam, eles cometiam pecados terríveis, até o dia que Noé entrou na arca com a família dele e veio o dilúvio. E aquelas pessoas ali pereceram. Mas eles viviam assim, como se fosse normal, né? As atitudes deles, eles viviam praticando os seus pecados, eles compravam, vendiam, e com certeza se corrompiam lá, achando, inclusive, que Noé era uma fábula, que Noé falava que, explicando que ele estava construindo aquela arca, porque choveria na terra, e Deus mandou ele fazer aquela arca. Então, as pessoas deviam menear a cabeça e falar, acredito eu assim para Noé, ele está maluco? Construir um barco se nem água tem aqui, para que um barco? Acontece isso também quando nós, que pregamos o Evangelho, todos nós fomos chamados por Deus no ID, as pessoas também não acreditam em nós. Quando a gente fala que Jesus voltará, igual cantamos aqui, para buscar a sua igreja, para buscar as pessoas que acreditaram e acreditam na palavra de Deus, nossos colegas de trabalho, eles não acreditam na gente, eles chamam a gente de malucos, eles chamam a gente de, esse aí está com a mente cauterizada, é lavagem cerebral, porque eles não têm fé na palavra de Deus. Então, como falei na política, na educação, na segurança, parece que esqueceram de um fato, esqueceram de fato da palavra chamada moral e da ética. A gente, por exemplo, citando os políticos aqui, a gente sabe que são um grupo de pessoas que eles precisavam mesmo praticar a ética, aquele grupo lá, porque existe aula lá para isso, e, enfim, a gente sabe que não existe ética nenhuma. Aliás, até no nosso meio, né, fazendo um adendo aqui, no meio de nós, do povo de Deus, é preciso a gente colocar em prática a ética. A ética nada mais é do que você respeitar, né, o espaço do outro. Você se colocar no lugar do outro. Conforme Jesus falou, aquilo que você quer que os homens vos façam, fazei vós a eles também. Né, o Senhor Jesus falou isso. Poderia estar falando ali para os seus discípulos, vamos respeitar o direito dos outros. Se você não quer levar um beliscão porque você sabe que dói, então não dê beliscão em ninguém. E a ética e a moral nem se fala, né, irmãos? A gente vê que não tem moral nenhuma aí e só misericórdia. A cada dia nesse mundo globalizado, ouvimos cada notícia, como diriam os antigos, de ficar com o queixo caído. Sim ou não? A gente ouve cada notícia, a gente nem acostuma com a notícia ruim, já vem outra, e de pessoas que a gente esperava que fosse trazer boas notícias, que fosse ter bom comportamento e que fosse aplicar exatamente o recurso onde deveria aplicar, e eles não fazem isso. E a impressão que eu tenho, quando vejo essas notícias, né, é que eles acham mesmo que eles vão morar aqui nessa terra, para poder querer acumular assim, tanto dinheiro que você não sabe o que uma pessoa, um ser humano, ele não consegue gastar o dinheiro todo que ele rouba, mesmo assim ele rouba mais e não se cansa. Parece que
é uma sede, de uma cegueira tão grande que eles continuam fazendo essas coisas. E em 1 João, capítulo 5, versículo 19, você não precisa abrir, eu vou citar alguns versículos aqui, se você quiser anotar, depois você leia em casa. Mas eu estou citando só apenas para mim poder fundamentar aqui o que eu estou falando. Em 1 João, capítulo 5, 19, está escrito aqui, ó, sabemos que somos de Deus e que o mundo jaz no maligno. Né, o apóstolo João, ele falou isso. Certamente ele falou, nós sabemos que nós somos de Deus. E esse mundo jaz no maligno. Essa palavra jaz é uma palavra muito comum, a gente vê nos cemitérios, em cima das sepulturas. Aqui jaz fulano de tal. Aqui jaz ciclano, beltrano. E jaz significa, quando João estava falando, ele falou, esse mundo está enterrado no maligno, ou está morto no maligno, né, o mundo. E até nós que estamos, ou que principalmente nós que estamos no caminho de Deus, precisamos estar muito bem atentos para não participarmos desse sistema que governa o mundo. Porque isso é um sistema, né? Então, nós que andamos no caminho de Deus, nós temos que ficar atento. Você tem que ficar atento lá no seu trabalho. Você, jovem, tem que ficar atento lá na faculdade, né? No meio da sua vizinhança. Quando você for fazer o emplacamento do seu carro, sempre você vai ter uma oportunidade, ainda que seja numa escala menor, mas de praticar alguma coisa para tirar você do caminho. Eu lembro que o pastor Valmir Cohen, uma vez ele compartilhando com a gente, os diáconos, ele disse que lá na Inglaterra, onde a filha dele mora, num final de ano, assim, onde os políticos estavam prestando conta das suas atribuições lá, um dos políticos estava devendo, na prestação de conta deles, R$1.000, uma quantia mais ou menos igual a R$1.000. E aquele homem, ele estava sendo arrolado para poder ser tirado do cargo dele por conta da falta de R$1.000. Aí ele estava fazendo menção aqui com a nossa nação, R$1.000, tem pessoa que acha que nem, tem político que acha que R$1.000 nem é. Bem, eu gastei R$1.000, mas nem precisa prestar conta, mas diante de Deus, R$1 é igual a R$1.000, é igual a R$10.000 e assim vai. Amém, irmãos? Não tem diferença para Deus de pecadinho e de pecadão. Às vezes a gente olha para esses homens que eu estou citando aqui e desterrando um pouco do lixo do mundo, mas e trazendo para a minha vida e para a sua. Como que tem sido o seu comportamento diante das coisas que você tem sido responsável, de que você precisa prestar conta? Como tem sido a sua prestação de conta? Como tem sido o troco, os centavos? A gente precisa atentar para isso, porque, como o João falou, sabemos que somos de Deus e que o mundo jaz no maligno. Seguindo aqui, em João 3,16, um versículo que todos nós conhecemos, e eu quero que você repita ele comigo, que está escrito assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, quando eu estou falando aqui a palavra mundo, eu estou me referindo a pessoas que vivem no mundo, ou seja, a humanidade. Eu não estou falando do globo terrestre, não. Eu estou falando, quando eu falo mundo, as pessoas que vivem no mundo. Eu estou falando das pessoas e não das coisas. É como eu me fizesse referência aqui da Igreja Nova Vida de Alcântara. A Igreja Nova Vida de Alcântara somos nós. Eu sou um membro da Igreja Nova Vida de Alcântara. Você é um membro. Eu sou a igreja. E você também é a igreja. Eu sou um membro da igreja local e eu sou uma igreja universal. Porque eu sou a igreja de Cristo. Eu sou o templo onde Deus habita. Você também é? Então, levanta sua mão. Glória a Deus. Então, quando eu falo mundo, eu falo da humanidade.
Eu digo das pessoas, refiro-me às pessoas, né? E quando eu falo que o mundo jaz no maligno, as pessoas que estão no mundo, eu me refiro às pessoas que estão fora do caminho de Deus, que não andam no caminho de Deus. Porque eu posso falar, eu ando no caminho de Deus, eu sou um servo de Deus, eu procuro me guiar pela palavra de Deus, mas eu conheço pessoas que não andam no caminho de Deus. E eu conheço elas, tem algumas que vão até na minha casa, são parentes meus, e eles são pessoas do mundo. Quando a gente fala do mundo é isso, é pessoas que não andam no caminho de Deus, porque todos nós habitamos nessa terra, que faz parte do mundo, mas existe a diferença entre aquele que anda e aquele que não anda no caminho de Deus. Então, ao decidir continuar fora do caminho de Deus, né, nós estaremos sujeitos à condenação, porque o caminho de Deus ele tem um início na nossa vida e nós precisamos dar continuidade a ele. Não que eu que esteja falando aqui e digo que eu estou no caminho de Deus, eu posso falar assim, bem, eu estou no caminho de Deus e pronto. Não, eu também tenho que zelar por permanecer no caminho de Deus. Eu tenho que zelar pela minha salvação. Eu tenho que zelar através de quê? Dos meus comportamentos, através da minha fidelidade, do meu compromisso, da minha fé, da ação que eu pratico. Aliás, né, no ano de 2018, esse é o ano da nossa igreja que nós vamos viver na fé. Ninguém escutou. De novo. Aleluia. E falando nessas três coisas, você tem que entender que fé é fé na soberania de Deus. Deus é soberano. Ele poderia muito bem fazer todas as coisas sem contar comigo e com você. Eu vejo às vezes escrito assim no carro, Deus sem você é Deus, e você sem Deus é nada. Eu não concordo com essa palavra, mas é isso que a gente vê escrito aí. Eu acho que Deus, eu penso que Deus, sem nós, Ele continua sendo Deus. Mas Deus conta com cada um de nós. Deus não quer ser Deus sem nós. Ele anseia profundamente pela minha e pela sua vida, pela vida de cada um de nós que estamos aqui nessa noite. E nós precisamos salvar a nossa alma, para que ela não morra eternamente. Nós precisamos salvar a nossa alma. Eu digo o seguinte, a nossa realidade é o seguinte, nós somos feitos de espírito, alma e corpo. Amém, irmãos? Você é feito desses três materiais aí, eu também. Ainda que a gente só vê o corpo. Meu corpo está aqui. Mas eu sei que aqui dentro tem uma alma e tem um espírito. Também não sei onde começa um e nem termina o outro. Mas eu sei que tem. Aliás, eu até faço um parêntese aqui. Quando você quiser se aprofundar mais nesses assuntos, que às vezes a gente aqui precisa até correr para poder andar no tempo aqui, você pode se matricular na área de ensino. Porque ali dentro, na sala de aula, ali o professor ele tem muito mais oportunidade de te explicar, de poder ali esmiuçar uma coisa que às vezes você tem dúvida e o pastor, ou qualquer pessoa que esteja pregando aqui, ele não tem como te explicar, né, naquilo que você precisa saber. Mas eu digo para você, conforme Deus, quando Ele criou o homem, que Ele criou lá, que Ele fez o homem do pó da terra, ali Ele criou o corpo do homem. E quando Ele soprou nas narinas do homem, nós recebemos ali o Espírito de Deus e a alma, e nós passamos a ser alma vivente. Amém, irmãos? Lá em Adão, e depois de Adão, acontece assim com todo ser humano. Quando ele está lá no ventre da mamãe dele, ele já está ali com um corpo, já tem uma alma, já tem um espírito, porque é assim que Deus quis. E eu, hoje, o meu corpo, quando eu me converti, quando eu aceitei o Senhor Jesus Cristo, o que aconteceu comigo? Lá na queda do homem, quando Adão caiu lá, toda a humanidade também entrou em queda por conta de Adão. E ali então, o espírito que tinha comunhão com Deus do homem, perdeu a comunhão com Deus. Então o homem não tinha caído por isso. Quando a gente toma a decisão com Cristo, aí eu passei a ter de novo relacionamento com Deus.
Está me compreendendo? Então, hoje nós temos relacionamento com Deus, mas tem um montão de gente, de pessoas que você conhece, que não tem relacionamento com Deus, por conta que ela não conhece Deus ainda. Ela não pode conversar com Deus, ainda que eles acham que conversa. Eu estava conversando com a oftalmologista nessa semana, ganhei ela, assim, a amizade dela, né? E ela falou assim para mim, todo caminho leva a Deus, né? Aí eu falei assim, olha, assim, não é todo caminho que leva a Deus. Só tem um caminho que leva a gente a Deus. Isso aí que você está falando não é uma coisa que você aprendeu, mas não tem fundamento. Aí eu falei assim, e ela conhece a Escritura porque ela pertence a uma religião. Aí eu falei assim, está escrito lá no livro de João 14,6, Jesus falou assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus, no singular, ele falou que ele é o caminho, não é um dos caminhos, ele falou que ele é a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, porque ele é Deus, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Aí ela concordou comigo, ela falou, realmente você tem razão. Eu falei, não sou eu que tenho razão. Quem tem razão é a palavra de Deus, a mesma que você lê. Então, assim, a partir de hoje, o que você acha? Ela falou, não são todos os caminhos que levam a Deus. Só tem um caminho, irmãos. Esse caminho, nós precisamos apresentar às pessoas. É Jesus o caminho. E precisamos, nós que estamos no caminho, precisamos apresentar esse caminho para as pessoas. Precisamos ter ousadia e coragem diante de Deus para falar para eles, com sabedoria, porque Paulo falou que a gente tem que ter sabedoria para tratar com os de fora. Os de fora de quê? Do caminho de Deus. Eu falei com aquela pessoa com sabedoria. Ela gostou muito de conversar comigo. E eu creio que ela vai participar de um culto ainda aqui na nossa igreja. Eu já convidei ela. Aí estava compartilhando com a minha esposa, ela ficou muito feliz de conversar comigo e pedia para mim continuar falando. Ela estava com sede de Deus. Eu um pouco constrangido e ela, não, pode continuar falando. O que você está falando é bom, tem sentido. Em Ezequiel 18, versículo 4, está escrito assim, ó, eis que todas as almas são minhas, como é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. É isso que está escrito. Morrerá o quê? A morte eterna. A morte eterna significa a separação eterna de Deus. Então eu preciso tomar uma decisão, eu preciso salvar minha alma, eu preciso vir para o caminho de Deus, eu preciso me arrepender dos meus pecados, porque Jesus é o Salvador. Quantos podem dizer amém? Jesus é o Salvador, não existe outro caminho. E o caminho para o Senhor Jesus é esse. E o tema dessa mensagem que eu estou compartilhando com você é exatamente o nome do texto que nós lemos aqui. É reconciliação. Repete comigo, reconciliação. Reconciliação. Então, eu queria dizer uma coisa. Um dia, quando eu tinha mais ou menos 10 anos de idade, eu tinha 10 anos e minha irmã tinha 12 anos. Aí meu pai e minha mãe se desentenderam por conta eles moravam no quintal da minha avó, que era a mãe do meu pai, e minha mãe, ela não se dava com minha avó. Não se dava mesmo, mas era briga mesmo de sair na mão, inclusive. Era uma coisa terrível. E um dia eles chegaram à conclusão que não dava mais para viver junto e decidiram se separar, meu pai e minha mãe. Então, minha mãe, ela foi embora da casa que a gente morava. Ela saiu de casa, porque ela não aguentava mais viver lá por conta, ela dizia, do relacionamento dela com a minha avó, que era a sogra dela, e ela foi morar no colégio onde ela trabalhava. Ela trabalhava bem no colégio Nossa Senhora da Paz, aqui no Alcântara. E o patrão dela deixou ela morar lá, até ela conseguir alugar uma casa, enfim. Aí chegou um dia que eles foram lá na justiça, botaram o caso na justiça para se separar legal. Aí chegou um dia que teve uma audiência lá, uma audiência que eles chamam de
conciliação. E estava presente lá, eu, minha irmã no tribunal, o juiz, advogado, meu pai e minha mãe. E naquele dia ali, né, o nome da audiência era de conciliação, porque a intenção deles era de que tudo ficasse bem ali. E o juiz perguntou assim para mim: você quer morar com quem? Com seu pai ou com sua mãe? Aí eu falei: eu quero morar com minha mãe. E perguntou para minha irmã também falou: eu quero morar com minha mãe. Aí o juiz falou assim: olha, você não vai poder morar com a sua mãe, porque a sua mãe que foi embora de casa. E ela não tem uma casa para levar vocês ainda, então vocês vão ter que ficar com seu pai, e depois, no fim de semana, sua mãe vai lá buscar vocês. Enfim, aquela história, né, irmãos? Não houve conciliação ali. Então nós saímos ali naquele dia do tribunal sem paz, né? Eu e minha irmã saímos dali triste, porque achamos que ia voltar o casal para casa, e eles também saíram dali sem paz um com o outro e foram embora. Mas tinha uma vizinha minha, morava lá perto da minha casa, ela soube da separação dos meus pais, então ela levava eu e minha irmã lá para a casa dela e falava para a gente assim: olha, vocês vão ser o canal para o seu pai e para sua mãe voltar. Quando você estiver perto do seu pai, fala para ele: pai, vai lá buscar minha mãe, pai, eu quero minha mãe aqui. E no final de semana, quando você estiver lá com sua mãe, você fala: mãe, volta para casa, mãe, você está fazendo falta lá, pereré. Então, a gente escutava o conselho daquela senhora, uma portuguesa, e era assim, quando chegava perto da minha mãe, eu falava: mãe, volta para casa, mãe. E, enfim, um dia, né, essa conversa lá de um e de outro, a gente minava meu pai. Aí meu pai um dia foi lá na casa onde ela morava, já estava morando numa casa alugada, buscar ela para levar para casa, porque eles acharam que eu e minha irmã estavam muito tristes, e eu estava andando sujo lá pelo quintal, aquelas coisas todas, aquelas desculpas de um marido apaixonado e arrependido, e minha mãe aceitou e voltou para casa, graças a Deus, ficou um ano separado. Então foi naquela audiência de conciliação lá, não houve conciliação, mas pela graça de Deus ele usou eu e minha irmã, e houve a reconciliação. Então, depois disso, meus pais retornaram para lá e ficaram casados até que a morte os separou. Amém, irmãos? Então, eu contei essa história aqui porque foi uma história de reconciliação. E foi isso, né, que a gente vê Deus, em toda a Bíblia, o trabalho de Deus, para que o homem, eu e você, quando eu digo homem, é homem e mulher, nós que somos a coroa da criação de Deus, e Deus quer que cada um de nós sejamos alcançados pela sua graça, alcançado pela graça dEle. Todos nós, Ele deseja isso, Ele deseja se reconciliar conosco. E o caminho da reconciliação que Deus criou é o Senhor Jesus Cristo. A palavra graça significa o favor de Deus para com o homem e mulher, sem que o mesmo mereça. Essa é a soberania de Deus, porque nem eu e nem você merecíamos ser salvos. O que nós merecíamos mesmo era ser condenado. Mas a graça de Deus, a soberania de Deus, ela vem em favor de um homem e da mulher, de uma maneira sobrenatural para nos alcançar, para nos trazer para perto dele e depois, por fim, nos levar para a eternidade. Em Romanos 3, 23, está escrito assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E a palavra destituído significa retirado ou afastado de alguma ocupação, ou ofício, ou função. É isso que aconteceu lá no Jardim do Éden. O homem que era a coroa da criação de Deus, por conta do pecado, ele foi destituído ali da presença de Deus. Ele foi tirado daquela função, daquela ocupação que ele tinha ali, daquele lugar maravilhoso que Deus o colocara ali para cuidar, para zelar, para multiplicar e para cumprir o plano de Deus original lá. E ele foi destituído. Por quê? Porque ele pecou e foi destituído da glória de Deus. Mas, em João 5,17, o Senhor Jesus diz assim, meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Jesus falou isso
que Deus trabalhava e Ele trabalha também. E eu creio piamente que Deus quer contar comigo e com você, para que esse trabalho fique cada dia melhor. A gente continue trabalhando aqui para quê? Para ganhar as pessoas, para reconciliar essas pessoas com Deus e para que através dessa reconciliação, eu e você passamos a exercer o ministério da reconciliação que Deus entregou a nós. Amém, irmãos? Eu vi quando o pastor Renato aqui, ele falou duas coisas aqui. Uma que ele falou assim, vamos fazer um desafio de trazer domingo que vem uma pessoa aqui na igreja. Olha, eu acredito que aqui tem um número de 500 pessoas, talvez. Então, se cada um de nós, se você fizer um desafio de trazer, e eu sei que você tem uma pessoa para convidar, sim ou não? Se você convidar essa pessoa, e você orar, e você falar, Senhor, no nome de Jesus, você e eu também, convidar uma pessoa, nós teremos aqui, todo esse templo aqui lotado no domingo e também a galeria lá. E o melhor, eles vão estar escutando aqui uma palavra de Deus, que eles vão entender que o desejo de Deus é que eles tenham um relacionamento com Ele e que vão passar uma eternidade no seu reino, no reino de Jesus, na sua glória. Amém, irmãos? Faça esse desafio. Não fique satisfeito apenas de você ser salvo, porque essa não é a vontade de Deus. Tanto que Deus, Ele nos reconciliou por intermédio de Cristo com Ele, e Ele nos entregou o ministério da reconciliação. Foi assim também que Jesus fez, quando Ele falou para os discípulos, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura, ensinando eles tudo o que eu ensinei para vocês, batizando eles no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus não falou para ele, eu estou sendo assunto agora aos céus, e vocês podem ficar tranquilos, porque vocês são salvos, né? Vocês, se quiser, vocês vão, se vocês quiserem, mas não são obrigados. Foi isso que Jesus falou, irmão? Jesus deu uma ordem, está escrito exatamente assim, Jesus ordenou, ide. Ide é uma palavra no imperativo, é uma ordem, ide por todo mundo. E uma parte de todo mundo é aqui no Alcântara, é no Jardim Catarina, é em Santa Luzia, é em Santa Isabel, Trindade, bairro Antonina, Nova Cidade, Jockey. Amém, queridos? Eu que tenho que ir. Eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 23. No versículo 39. 39 até o 43. Aleluia. É, 39. Que no título aqui da minha Bíblia é os dois malfeitores. Um dos malfeitores, crucificado, blasfemava contra ele, contra Jesus, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo: nem ao menos teme a Deus, estando sobre igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Irmãos, essa história aqui é uma história tremenda que eu vejo da soberania de Deus. Da soberania de Deus, porque esse homem aqui que Jesus falou que hoje ainda estarás comigo no paraíso, ele não foi crente, ele não fez a obra de Deus, ele não fez nada aqui para ser salvo, a não ser ele crer que Jesus era Senhor. Porque ele falou assim: quando entrares no teu reino. Então ele declarou que Jesus era o rei. Então ele não fez nada. E ele ainda repreendeu o outro incrédulo, porque eu disse que existe dois tipos de pessoas: aqueles que andam no caminho de Deus
e aqueles que não andam. Aqui, do lado ali na cruz, estava todos dois, nenhum dos dois andava, mas eu acredito que esse aqui foi o primeiro, literalmente, reconciliado com Deus, aqui na Bíblia, aqui nos Evangelhos. Esse aqui recebeu aqui a reconciliação, mas ele não tinha oportunidade nenhuma de reconciliar outras pessoas com Deus, mas ele recebeu, e ele repreendeu o outro. Ele falou: rapaz, ele reconheceu ali, ele falou assim, ó, nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Em outras palavras, ele falou assim: ei, nós estamos aqui sendo crucificados porque o salário do pecado é a morte. E nós pecamos, então nós merecemos isso. Mas ele não. Apontou para Jesus e falou: ele não. Ele é justo. E aquilo ali constrangeu com certeza o coração do Senhor Jesus. E Jesus falou assim: hoje estarás, eu te digo em verdade, hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia. Deus deseja grandemente reconciliar-se conosco e fazer de nós reconciliadores. Jesus é o único caminho de reconciliação entre o homem e Deus. Eu queria ler também o texto aqui de Efésios capítulo 2, que também reporta a gente aqui para a reconciliação. Efésios capítulo 2, no versículo 11. Aleluia. Efésios 2:11, que diz assim: portanto, lembrai-vos de que outrora, vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Quantos podem dizer amém? Aleluia, é isso que Deus fez comigo e com você. Existia uma inimizade entre nós e Deus. Então, por intermédio do Senhor Jesus Cristo na cruz, nós ficamos em paz com Deus. Jesus Cristo, Ele fez mais ou menos esse papel dessa portuguesa que eu falei para você. Ela, através, eu e minha irmã, nós conseguimos fazer as pazes do meu pai e da minha mãe. É isso que o Senhor Jesus Cristo fez. Quando Ele morreu lá na cruz, Ele estava reconciliando consigo todas as pessoas da humanidade, ainda que elas não saibam. E quem é que vai contar isso para ela? Pergunta aí para você. Quem é que vai contar para o meu colega de trabalho que ele já é reconciliado com Deus? Quem é que vai contar para o meu colega na faculdade, no curso que eu estou fazendo, no meu local de trabalho, no meio da minha vizinhança, que aquela pessoa tão boa, tão maravilhosa, parece até que é uma cristã, mas não é, não anda no caminho de Deus. Se ela morrer, ela morre sem reconciliação. Quem é que vai contar para ela?
eu faço essa pergunta para mim: quem é que vai contar para os meus vizinhos? Quem vai contar para os meus colegas de trabalho? Jesus é o único caminho da reconciliação entre o homem e Deus. Aí entra a nossa parte na ação e no compromisso. Na ação de saber que o nosso Deus, Ele pode salvar uma pessoa assim como salvou o ladrão da cruz lá, sem que ele fizesse nada. Ele não fez igual eu, ele não foi batizado, ele não entrou numa igreja evangélica. Deus é soberano, amém, irmãos? Mas eu tenho que ter a ação de saber que existem muitas pessoas que eu estou tendo oportunidade e eu preciso falar para elas. Talvez elas não terão a mesma oportunidade que o ladrão na cruz. E é certo que ele não foi batizado e nem entrou numa igreja porque não houve tempo para ele. Porque pela palavra que ele falou para Jesus na cruz, eu acredito, se ele descesse daquela cruz ele vivo, ele ia seguir Jesus, ia para uma igreja, ia obedecer a palavra de Deus, porque ali ele falou: quando entrares no teu reino, rei, lembra-te de mim. Você concorda comigo? Ele ia andar no caminho de Deus. Então, querido, por intermédio de Cristo, nós temos paz com Deus. Hoje eu tenho paz com Deus. A palavra de Deus, Jesus falou assim para os discípulos: deixo-vos a minha paz eu vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Porque a paz que Jesus nos dá é uma paz que excede todo entendimento. Mas existe paz no mundo também, tanto é que Jesus falou: a minha paz não é a paz igual que o mundo dá. Porque no mundo tem paz, tem pessoa que quando está com o bolso cheio de dinheiro, fica em paz. Quando a saúde está boa, fica em paz. Quando ela compra uma casa nova, ela fica em paz. Mas e quando não vai tudo bem? Igual eu li ali que, às vezes, Deus permite que a gente passe por uma luta, por uma tribulação, porque Ele quer nos ensinar, quer fazer a gente enxergar um lado que você ainda não enxergou, porque vai tudo muito bem. Mas é de Deus, porque se você é uma pessoa de Deus, quando você está passando por uma luta, é permissão de Deus. Aí, nesse momento que a gente vai usufruir da paz que Jesus Cristo dá. Que Ele falou: a minha paz eu vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Porque a paz de Cristo não é só quando tudo vai muito bem. Então, querido, eu quero falar de uma parábola aqui, de um homem, que ele contratou um pintor para pintar um barco. Ele tinha um barco e ele contratou um pintor para pintar o barco, para reformar o barco dele. E foi isso. O rapaz pintou, fez aquela pintura, excelente no barco. E ele pagou o rapaz foi embora. Aí, num belo dia, né, no final da tarde, assim, ele foi lá olhar o barco não estava lá. Os filhos dele tinham pego o barco e ido passear lá na lagoa lá. E ele ficou desesperado, porque ele lembrou que o barco tinha um furo. E ele esqueceu de falar para o pintor, na hora da reforma, para tapar o furo. E, enfim, daqui a pouco ele desesperado lá, olhando lá, ele vê o barco voltando, e os filhos dele são e salvos dentro do barco. Aí, quando ele chegou, ele foi lá, olhou onde que tinha o buraco, e estava tapadinho ali, calafetado. Aí ele pensou assim: caramba, eu paguei ele só para pintar, mas ele pintou e tapou o furo do barco. Então ele foi lá na casa que ele pintou e falou: rapaz, eu vim aqui te dar um prêmio, porque eu estou muito feliz. Aí ele: mas por quê? Não, porque eu paguei você para pintar meu barco, mas além de pintar o barco, você reparou um buraco que tinha no fundo. E meus filhos pegaram o barco e foram pescar. E se você não tivesse tapado aquele barco, certamente eles tinham afundado com aquele barco. Então, ele falou assim: não, mas eu não quero, não mereço nada disso. Não, você merece, porque você não sabe a alegria que você proporcionou para mim. Não estou te pagando pelo furo, mas pelo resultado de ver meus filhos são e salvos. Querido, a moral dessa história é a mesma de Deus hoje para mim e para você. Deus, Ele quer que eu e você faça isso com as pessoas. Faça além daquilo que Ele te chamou, além da sua salvação, que você seja essa pessoa que busque incansavelmente reconciliar as pessoas com Cristo, porque é isso que agrada o coração de Deus, são as pessoas.
Diga aí para a pessoa que está do seu lado, é você. É você que agrada a Deus. Fala aí, irmão, é você que agrada a Deus. Você é a coroa da salvação. Foi por isso que Jesus foi enviado por Deus, por minha causa e por sua causa. Amém? Aleluia. Que Deus quer que nós atuemos no ministério da reconciliação. E eu queria concluir com a leitura disso aqui, desse ministério que Deus deu para a gente, que está escrito em 2 Coríntios, você pode abrir aí, 2 Coríntios no capítulo 5. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1. Versículo 1. Deixa eu ver se eu estou lendo aqui o versículo certo. Segunda Coríntios, deixa eu ver se eu me acho aqui. Isso, 2 Coríntios 5, do versículo 18 até o 21. Achei. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Repete comigo. E nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Amém, irmãos? Através de mim aqui, né, está escrito aqui, é como se Deus exortasse, em nome de Cristo, rogamos que vos reconcilieis com Deus. É como se Deus chegasse para mim e para você e falava, gente, eu rogo a vocês, falem para as pessoas, que no nome de Cristo eles se reconciliem com Deus, para que eles tenham paz, para que eles possam viver uma eternidade com Cristo no seu reino, e não venham se perder eternamente. Amém, queridos? Aleluia. Vamos nos colocar de pé, vamos cantar uma música, no nome de Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Esse hino você pode cantar como uma oração pessoal. Aleluia. Aleluia. Olho para a cruz eu vou, se eu sofrer participar, sua obra vou cantar, meu Salvador. Na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu
chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. A cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, glórias ao teu nome, Senhor. Te adoramos, Senhor, nessa noite, Pai. Te adoramos, Senhor, e te agradecemos, Senhor, por ter nos reconciliado contigo, Deus. Oh, aleluia, por ter, Senhor, nos dado o ministério da reconciliação. Obrigado, Senhor, por essa capacidade, Senhor, que existe em cada um de nós, porque foi o Senhor quem nos deu. Oh, aleluia. Aleluia. Coloque a mão no seu coração nessa noite. Eu quero fazer uma oração aqui. Eu quero falar igual aqui o apóstolo Paulo falou, conforme nós lemos aqui. Eu quero falar como se Deus estivesse falando aqui, usando a cada um de nós para chamar você, querido. Você que porventura está aqui no nosso meio e que ainda não foi reconciliado com Deus. Aleluia. Ou quem sabe você é que já andou no caminho de Deus e no momento você sabe que você está sem paz, porque você não está reconciliado com Deus. Aleluia. Se você se enquadra, se você ainda não é reconciliado com Deus e quer nessa noite receber o Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida, e então através de Jesus você ser reconciliado com Deus, saia do seu lugar, venha aqui na frente que nós queremos orar por você. Venha aqui no nome de Jesus e você será reconciliado com Deus. Aleluia. Oh, aleluia. 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 Eu rogo você, irmão. Aleluia. Eu estou aqui rogando, em nome de Jesus Cristo. Deus está rogando pelo nosso intermédio, para que você se reconcilie com Deus. Saia do seu lugar, venha aqui na frente, nós vamos orar por você, para que você se reconcilie com Deus. Você que está afastado do caminho de Deus, venha aqui agora, não perca tempo. Saia do seu lugar, nós queremos orar por você. Nós sabemos da importância de ter paz com Deus, de andar no caminho de Deus, e não apenas de você ser reconciliado, mas também de você receber o ministério da reconciliação. Em nome de Jesus. Aleluia. Eu vou orar aqui por esse irmão, mas se você está aí, Deus falou com você, não fique preso na cadeira. Venha reconciliar-se com Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. 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 O Alair, ele estava 6 meses afastado do caminho de Deus, mas ele ouviu hoje essa palavra e ele veio aqui, e eu creio que a partir de hoje ele vai voltar a ter paz com Deus também. E não apenas isso, mas ele vai ser um canal de reconciliação em nome de Jesus. Você crê? Você pode dar um aplauso ao Senhor pela vida do Alair, bem forte. Aleluia. Aleluia.
eu, Alair, entrego a minha vida diante de Ti, Senhor. Eu vim aqui nessa noite. Eu estou me reconciliando contigo. Eu recebo a paz de Deus. Eu recebo o ministério da reconciliação para a honra e para a glória do Teu nome. Amém. Amém. Glória a Deus. Fala aí, você pode olhar ali para trás. Pode aplaudir a Deus, irmão. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Agora, aleluia. Eu vou orar. Coloca a mão no seu coração. Quero orar por você, querido, por mim. Quantos reconhecem que tem o ministério da reconciliação? Então fala assim comigo, repete. Eu vou usar o ministério da reconciliação para reconciliar as pessoas com Deus. Pai, no nome de Jesus, Senhor. Obrigado, Senhor, por ter nos reconciliado. Senhor Jesus Cristo, lá na cruz, o Senhor nos reconciliou com Deus. Aleluia, nos deu o ministério da reconciliação, Senhor. Em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a trabalhar, Senhor, de todo o nosso coração no Teu reino, Senhor, para que nós possamos ver o maior número de pessoas possíveis que estiver ao nosso alcance, reconciliados com Cristo e, consequentemente, com Deus, em nome de Jesus. E para a glória de Jesus, e aquele que crê, diga amém. Amém, aleluia, glória a Deus, aleluia. Pai, no nome de Jesus, Senhor, nós Te louvamos nessa noite pela Tua palavra, Senhor. Te louvamos, Senhor, ó Deus, pelo Teu recado a cada um de nós. E Te pedimos agora que nos despeça para os nossos lares, na Tua paz, Senhor. Nos dê uma semana, Senhor, abençoada, na Tua presença. Uma semana, Senhor, que nós possamos praticar o ministério da reconciliação e nos sentir desafiados para no próximo culto, na quarta-feira e também no domingo, Senhor, trazer uma pessoa aqui na igreja para que ela possa ser reconciliada com Deus, ó Deus, e entrar no Teu reino, assim como nós cremos que nós somos. Em nome de Jesus é que nós oramos e Te agradecemos, e que todos digam amém. Amém, glória a Deus. Uma boa noite a todos.